queridos, graça e paz, mais uma vez aqui, um momento devocional missionário, né, pela Igreja Batista do Jardim Rincão. É um compromisso que nós temos de relatar aquilo que acontece conosco aqui em Campo Missionário, por isso o viés, mais ou menos, da palavra tem sempre a ver com missões, né? Então, se você não gosta de missões, se o seu negócio é só entrar e sair da igreja, levantar a mão, dar glória a Deus, fazer uma oração e ir embora, aí talvez você não se sinta tão confortável, porque a natureza de boa parte das nossas falas, elas são provocativas no sentido de buscar que você se engaje com a obra missionária de alguma forma. E para isso, a gente tanto dá alguns relatos, né, do que acontece conosco aqui em Campo Missionário, como a gente também faz uma releitura de alguns textos bíblicos no sentido de alinhar o pensamento cristão com a proposta de expansão do reino de Deus, coisa ali mencionada por Jesus quando da sua ascensão na grande comissão, né? Aquela palavra que nos exorta a ir por todos os cantos, né? Fazendo discípulos, ensinando a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e aguardando a santa presença do Senhor todos os dias. Então, eu costumo dizer, né, que se você quer ver a expressão da presença de Deus todos os dias, então se põe a caminho, né, da missão, de alguma forma, seja no evangelismo local, seja no engajamento teu aí em alguma obra missionária, seja dentro da tua própria igreja, em resgate de alguns, né, que vão se desviando pelo caminho, que você seja um missionário, onde quer que você esteja. E o maior missionário foi o próprio Senhor, né, que adentrou nesse mundo com uma missão de amor assim muito grande, né? Eu sempre lembro daquela canção que a gente aprendeu com o Digi durante muitos anos, né? Eu vou em missão de amor. Então, que você também possa ir em missão de amor a todos os povos, mostrando aí o caminho do céu. Amém? Então, o texto de hoje é Isaías, capítulo 53, mais uma vez, né? A partir do verso 2, que diz assim: Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde. Como raiz em terra seca, não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Somente até aí, né, só um breve relato aqui do que está em Isaías, capítulo 53, né? Nós lemos do 2 até o 6, e com o intuito de falar por que Jesus, o sacrifício de Jesus é superior a qualquer outro, né? Porque ele é Senhor das nossas vidas, né? Não é somente uma falácia, ele o é por direito, Senhor, dono absoluto de todas as coisas, né? Todas as coisas foram alinhadas agora, né, nos céus e na terra, e convergem para a pessoa de Cristo. Então, não há poder maior que esse, tanto para nos salvar, como também para condenar aqueles que se desviam pelo caminho, aqueles que não querem saber mesmo da proposta do reino de Deus e nem sequer se aproximar de Jesus, né? Então, ele é o único caminho. Os evangelhos são bem enfáticos nisso, né, em dizer que Jesus é o único caminho, não tem outro caminho para a gente percorrer, né? Então, o que está proposto para nós é um caminho de dignidade. Assim como Jesus se tornou digno
de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que seja digno também aquele que busca essa perfeição, né, esse aperfeiçoamento no Senhor. Então, a ideia de hoje é trabalhar um pouco sobre o conceito de dignidade do Evangelho, dignidade no Evangelho e através do Evangelho para as nossas vidas, né? Porque nós somos considerados aí parte do reino de Deus por conta desse sacrifício, e só Ele é digno, né? Desse louvor. Não é um mérito humano a salvação, né? Então, não há nada que a gente possa fazer por mais obras que a gente possa executar, né, para evidenciar o amor de Deus nesse mundo. Nenhuma dessas obras pode substituir o sacrifício de Jesus. Então, digno de honra é o Senhor por conta disso. A dignidade está com Ele, e Ele distribui, né? Torna digno aquele que dele se aproxima por causa desse sacrifício redentor. Então, tem muitas palavras, né, que falam a respeito disso, né, de você se manter digno no caminho. João, capítulo 6, o verso 3 aí, do 1, né, em diante, aliás, o verso 3 mesmo, diz assim: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada do modo digno de Deus. Então, vai sempre trabalhar essa ideia do modo digno de Deus. Em 1 Tessalonicenses também, capítulo 2, verso 12, diz assim: exortamo-nos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, mais uma vez, exortando cada um de nós, né, a vivermos do modo digno. Também em Colossenses, capítulo 1, verso 10, diz assim: a fim de viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Também lá em Filipenses, capítulo 1, verso 27, diz assim: vivei acima de tudo do modo digno do evangelho de Cristo. Outro sim, também lá em Efésios, capítulo 4, verso 1, né? Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, né? Aliás, o 4:1, desculpe, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, a gente pode ver vários textos que falam, né, para a gente andar do modo digno, porque Deus é digno, né, dessa adoração, e adoração aqui, eu quero desmanchar, né, se é que ainda tem alguém que pensa assim, né, a ideia de adoração ser somente uma música tocada e um momento na igreja, num culto, num domingo. Não tem nada a ver esse resumo, né, da ideia da adoração. Também o é esse ato, mas a adoração tem mais a ver com o ritmo da nossa vida, né, as batidas do nosso coração, nossas emoções, nosso controle, o domínio próprio, o fruto do Espírito agindo dentro do coração do crente faz com que ele consiga andar do modo digno. Então, há diversas exortações, né, falando para a gente andar do modo digno da nossa vocação. Paulo, ele usa muito essa expressão, porque ele exorta muito a igreja, né, por conta das dificuldades da caminhada de fé. E aí, dificuldades não tem a ver somente com alguém que é contrário a você, num pensamento ou outro, numa posição, né, ou outra, mas tem a ver com investidas demoníacas para paralisar todo o avanço da igreja, tanto naquela época como na época de hoje, como também palavras sentenciosas que desestimulam, que tornam nulo aquilo que Deus está fazendo no coração daqueles que se aproximam da igreja, né? Então, é dever do crente combater isso dentro da igreja e fora dela, né? Palavras forjadas no inferno, com a intenção de paralisar os rumos da igreja, elas não podem ter sucesso. E quando elas têm sucesso? Não na igreja, digo eu, né? Mas no coração daqueles que vão se desviando. A palavra tem um sucesso para transformar a vida das pessoas, porque muitas vezes elas não estão vivendo do modo digno, né? A ideia tem mais a ver com a vida complicada, gente desobediente, gente que não aceita uma exortação, que se inflama contra as autoridades constituídas por Deus para dar uma direção melhor para a sua caminhada.
Então, pessoas assim, elas fatalmente vão viver de forma diferente, né? Elas não querem viver do modo digno e, por isso, se tornam, né, muitas vezes, indignas da ação daquilo que o Senhor fez por elas, né? Não que o próprio mestre queira fazer isso, mas elas se afastam da graça de Deus e, por si só, já é um transtorno tremendo. Então, o nosso desejo é que, num mundo tão polarizado de ideias, né, cheio de conflitos, de pensamentos, geralmente você não consegue agora mais andar uma calçada nos centros das cidades, né, porque tem esse período eleitoreiro e tem muita gente saltando na frente com cartaz, com uma propaganda e com uma ideia por trás, né? Cada um tem a sua verdade, apresenta a verdade como quer, e essa verdade fica muito confusa para quem tem que decidir, né, por algo, destino mesmo seguro para si, para sua família, para sua nação. Fica difícil escolher, né? Quem está falando a verdade no meio de tantas ideias e cada uma é uma ideia assim mais mirabolante do que a outra. Não, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo para arrumar a casa, né? Arrumar o espaço geopolítico da nossa nação. Então, essas verdades, elas vão saltando, e a única coisa que a gente pode, do ponto de vista cristão, contar, né, que nossos olhos não podem estar fixos nessas propagandas, nesses postulados, nesses partidos, nesses grupos ideológicos. O nosso olhar tem que estar firme em Jesus. Então, olhando para o autor e consumador da nossa fé, como diz lá o texto em Hebreus, né, você consegue se manter firme nos dias difíceis, né? Então, há uma condição dada por Deus, é uma paz que inunda o coração, que faz com que a gente suporte dias difíceis com esperança nele, porque o nosso olhar tem que estar nele. E olhar para Jesus, né, nesse contexto, não é somente contemplar o céu, mas olhar para tudo que Jesus disse, né, tudo aquilo que possa dar esperança para nós, como povo de Deus. Então, olhar para Jesus significa obedecer o Evangelho. Olhar para Jesus significa aceitar sobre si o jugo de aprendizado que ele diz lá em Mateus capítulo 11, né? Um jugo de aprendizado que revigora a sua vida. Porque a semelhança daquilo que o Salmo diz, né, no seu Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Então, os caminhos do Senhor são puros, né, todos eles igualmente justos. Jesus quer o melhor para nós e você é alvo desse amor o tempo todo. Todo dia, quando você acorda, você tem uma carga de amor ali te esperando. Só não desfruta desse amor aquele que não quer. Eu tenho o prazer de ter dois gatinhos aqui, né? Eu não os quis, eles apareceram dos vizinhos e foram ficando e acharam um caminho seguro debaixo do meu telhado e se arrancharam lá. E depois de um tempo, né, eles resolveram descer, arriscaram descer, procurando comida aqui e ali, a gente percebeu. E então meu filho comprou um pouco de ração e colocou numa tigela e deixou ali, esperando o gatinho aparecer. E ele esperava a gente desaparecer, né? Não queria plateia para esses lanches que ele fazia. Então ele vinha, depois que a gente saía, bebia água, comia um pouco, bebia mais água e subia para o telhado, sumia. E nisso se deu o começo do nosso relacionamento, né? Então a gente chegava, colocava comida, ele aparecia depois que a gente saía, comia comida e ia embora. E com o tempo foi passando, esse gato começou a permanecer mais naquele ambiente, principalmente quando a gente atrasava a comida, né? Então, quando a comida chegava, ele vinha lá e tal, mas enquanto a gente estava ali no ambiente, ele se mantinha longe, distante da gente. Com pouco tempo, ele percebeu que nós não representávamos ameaças, porque nós continuamos a estar com eles assim o tempo todo, colocando comida, colocando a água, né? Mas se esse gato nunca tivesse descido do telhado, nunca tivesse buscado esse alimento e confiado de que poderia ficar no ambiente onde a gente estava colocando aquele alimento, e que ele era querido no ambiente, que ele era respeitado, né? O alimento sempre vinha nos horários corretos ali, a ponto dele sentir um conforto. E depois desse conforto,
o gato passou a ficar mais. Hoje ele já fica ali olhando, ele balança a cabeça, ele olha para a gente. E aí me deu aquilo, né? Puxa, muitas vezes os filhos de Deus se comportam semelhante a esse gato, não desce do telhado. Mas em algum momento desce, né? E ainda assim não confia plenamente no amor de Deus, não percebe a graça do Senhor cercando por trás, à frente, né? A graça de Deus trabalhando via autoridades espirituais, pessoas puras, né? Com coração sincero, que se aproximam para ajudar, para organizar a vida, para ter uma vida melhor, uma vida mais ordeira diante do Senhor, do modo digno daquilo que é o Evangelho, né? O sacrifício que o Senhor fez por nós é válido. Todo dia esse gato pode descer e pode contar que vai ter o alimento dele ali, a água dele ali e um carinho do dono, né? Mas nem todo gato desce do telhado. Que você não seja esse que fica preso, né, nas amarras da desconfiança do destino, da vida, da desconfiança do amor de Deus, mas que você possa viver do modo digno, possa confiar na igreja, possa confiar nos irmãos, possa dilatar o seu coração para ajudar na obra, para alcançar mais e mais pessoas, que assim fazendo você vive do modo digno da esperança a qual nós somos chamados. Então, a exortação de hoje é que você viva do modo digno, que você viva com os olhos fixos em Jesus, não em estruturas tão somente, em pessoas, ícones da religião, mas que você mantenha seus olhos fixos em Jesus, que você não desanime na tua caminhada de fé, que você dê bom fruto diante do Senhor, que a presença do seu doce Santo Espírito, que haja comunhão plena, né, nossa com Deus, para que ele possa ter lugar no nosso coração, para tirar as impurezas daquilo que não está nada legal e para nos mudar a sorte, a fim de você ter uma vida melhor, uma vida com Jesus. Esse é o desejo nosso, e nós aqui estamos nessa cidade, né? Nós queremos muito alcançar o coração dos nordestinos, dos sertanejos, em especial, daqui do sudeste do Piauí, e nós encontramos muitas barreiras, corações endurecidos, dificuldades, né? Podemos esmurecer muitas vezes. Hoje pela manhã mesmo eu acordei meio desanimado, aí você lê um texto bíblico, você mantém os olhos fixos em Jesus, e aí você se enche de energia para viver do modo digno, porque ele merece a nossa adoração. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O nome de Jesus tem que ser enaltecido em todo lugar, todo ambiente onde o crente frequenta. E você é uma dessas pessoas que nós contamos para levantar as mãos santas, sem ira, nenhum tipo de contenda, para abençoar regiões. Abençoe teu pai, a sua família, abençoe sua igreja, seja fiel, ande do modo digno, em nome de Jesus. Amém? Tá. All things are possible in your name we rejoice. Whoa, you're so reliable. In your name we rejoice. Oh, all things are possible. In your name we rejoice. Whoa. So reliable, in your name we'll rejoice. All things are possible, in your name we'll rejoice. You're so reliable, in your name we'll rejoice. Jesus, your name is powerful. The blind will see, the deaf will hear it. When we call your name.
the poor will reach, the sick are healed.